não sei se vocês repararam, mas o Bolsonaro abandonou completamente o Javier Milei. Eles que eram quase melhores amigos, depois do fracasso que foi a cerimônia de posse para o Bolsonaro, as postagens pararam. Talvez o Bolsonaro tenha ficado chateado por ter sido barrado na foto. Ou talvez aliados de Bolsonaro o aconselharam a não se associar ao Milei, que já começou a colocar em prática as suas medidas econômicas que vão destruir a Argentina. O Lula vai acabar salvando o Milei, isso é inevitável. Mas eu não vejo que a questão econômica da Argentina afete negativamente o Bolsonaro. Mas as políticas e medidas do Milei para coibir as manifestações sociais, isso sim tem um impacto grande no Bolsonaro, na minha opinião. E na sua? Por que o Bolsonaro abandonou o Milei? Ele ficou chateadoso ou foi aconselhado? O Milei afeta negativamente o Bolsonaro em qual ponto? E o Lula vai salvar o Milei? Se você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. Desde a posse do Milei, que foi um fiasco para o Bolsonaro, ele foi barrado, foi tratado como indigente e alguém que não deveria estar lá, porque aquela... Bolsonaro ser barrado na foto foi uma vergonha internacional do Bolsonaro, a maior humilhação internacional da história do Bolsonaro. Mas depois daquela cerimônia de posse, o Bolsonaro simplesmente parou de postar sobre o Milei. E os bolsonaristas também. Algo estranho e me chamou a atenção, porque o Milei aparentemente seria utilizado pelos bolsonaristas para ativar a direita brasileira, mostrando o seguinte: olha, o Milei venceu na Argentina. O Donald Trump tem tudo para ganhar nos Estados Unidos. Então existe uma onda azul que vai chegar no Brasil em 2026 com o Bolsonaro vencendo de novo. Mas simplesmente as postagens pararam. Não há mais postagem do Bolsonaro com o Milei. Eu acredito, ou sobre o Milei, eu acredito que o Bolsonaro tenha sido orientado pelos seus aliados a não falar mais nada sobre o Milei, a não associar mais a sua imagem com a do presidente argentino. A cerimônia de posse foi legal para o Bolsonaro em partes? Foi, porque ele foi recebido, teve lá, as pessoas gritaram o nome dele. No modo geral, foi um fracasso, mas serviu para a militância bolsonarista em certo ponto. Só que o Milei, pessoal, começou a colocar em prática medidas econômicas da Argentina que vão levar o país para a destruição. Ele cortou o subsídio dos alimentos, o que aumentou a inflação. Ele retirou os investimentos públicos, o que vai fazer com que a Argentina não cresça, porque é um país muito dependente do Estado. E ele começou a adotar certos tipos de medidas que vão levar a Argentina economicamente para o buraco. Ele quer dar um choque econômico, só que o choque vai ser tão grande que ele vai eletrocutar o país. Porque na Argentina já está acontecendo a chamada estagflação. O que é isso? É a pior combinação econômica que você pode ter. Porque você tem inflação alta, porque a inflação já aumentou. Você tem baixo crescimento econômico e o pior, você tem também alto nível de desemprego. É o pior dos mundos econômicos e a Argentina está entrando para esse buraco. É claro que nós vamos ter protestos e manifestações populares, porque a vida das pessoas vai piorar. E o próprio falou. Mas o que o Milei fez para evitar isso? Antes que os protestos começarem, ele mudou uma norma que agora o Estado pode ser muito mais repressor contra as manifestações sociais. Porque ele sabe que vai ter povo na rua, ele sabe que a população vai protestar contra ele e o governo dele vai virar um inferno porque ele não tem base parlamentar. E ele vai ser muito enfraquecido pela população, porque o peronismo é forte na Argentina. Então ele já vai querer evitar qualquer tipo de protesto. Ele está atuando de modo antidemocrático na Argentina. Esse é o governo de Javier Milei. E isso sim tem impacto para o Bolsonaro. O governo do Milei, indo bem ou indo mal, em termos econômicos, na minha opinião, não vai afetar tanto assim o Bolsonaro. Vão usar para desgastar o Bolsonaro, falar, olha só, um governo da direita, como que trouxe fome, trouxe pobreza para a Argentina, e de fato vai trazer. Isso é inevitável, já está trazendo. Mas a população brasileira não se importa muito com isso. Vai ser mais uma questão de retórica, política. Os bolsonaristas também não se importam muito com política externa, então questões econômicas da Argentina não interferem. Alguns, como Josias de Souza, do UOL, falam que Bolsonaro estava se associando muito ao Milei, iria ser cúmplice de um governo ruim. Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Mas essa ação do Milei de coibir protestos e manifestações pessoais ou populares, isso afeta Bolsonaro. E afeta muito. Por quê?
Porque o Bolsonaro, ele foi ao longo desses 4 anos muito associado com alguém que é contra a democracia, principalmente depois dos atos de 8 de janeiro. Então se o Milei, que foi quase colocado como um Bolsonaro argentino, começar a ter atitudes antidemocráticas, todo o temor da população e todo o receio das imagens negativas de Bolsonaro ditador, golpista, essas coisas vão aflorar no Brasil. Olha o que aconteceu na Argentina. Olha o Donald Trump falando que vai ser ditador por um dia. É isso que vai acontecer no Brasil? Aí que tá o problema. O Milei ele pode ser corrupto, o Milei ele pode ser um péssimo economista, um péssimo gestor, mas ele não pode atacar a democracia. Isso sim afeta o Bolsonaro diretamente. E talvez tenha sido isto que os aliados do Bolsonaro falaram, saia, pare de fazer, pare de atuar junto com esse cara, pare de se associar. Até porque o Milei, ele começou a fazer algumas medidas inócuas para tentar atenuar a barra dele. Porque ele falou, nós vamos passar por tempos difíceis. E o que ele fez para cortar gastos do governo? Reduziu a quantidade de ministérios, de 18 para 9, o que não implica em absolutamente nada em termos de gastos públicos, é um gasto muito residual que é economizado. Tanto que o próprio Bolsonaro falou aqui que ele reduziu a quantidade de ministérios e o gasto foi nulo. E ele começou a vender carros e aviões da presidência da República, ou seja, não está fazendo nada. Ele só está atuando de modo simbólico para falar, eu também estou me sacrificando, vocês estão sacrificando aí, até com programas argentinos falando para a população que passa fome, principalmente a população de baixa renda, e ele tá falando, não, eu estou cortando... Mas mentira, é só um jogo de cena. Porque o governo dele vai ter protestos. O Milei, nessa condição, ele vai precisar do Lula. E o Lula vai precisar ajudar o Milei. Tanto que o Milei já começou a fazer acenos para o Lula, já começou a recuar a respeito do Mercosul. Porque o Lula tem condições de ajudar o Milei. Porque o povo argentino, pessoal, ele é mais dependente do Estado do que o povo brasileiro. E 40% da população argentina vive abaixo da linha da pobreza. Como que essas pessoas vão sobreviver com o Estado cortando? Não vai! Então o Brasil vai ter que ajudar o Milei. Ele vai ter que pedir ajuda ao Lula. Não vai ter jeito. E o Bolsonaro vai ficar todo frustradinho porque o Milei vai ter que se curvar diante do Lula. E se o Bolsonaro acreditava que o Milei iria escantear o Lula, isso não vai acontecer. É necessária a ajuda do Brasil para a Argentina sair desse momento de crise, porque a crise da Argentina vai piorar, vai pro buraco ainda mais fundo e o Milei vai ter que pedir a mão do Lula para que ele possa ser puxado, porque o Lula já começou a ajudar a Argentina. O Brasil votou a favor para que a Argentina recebesse um empréstimo de um banco latino-americano para pagar a sua dívida com o FMI. O ministro da Economia da Argentina pediu esse empréstimo para quitar alguns débitos com o FMI para ter um pouco mais de fôlego nesse início do mandato. E é importante que o Lula ajude a Argentina porque a Argentina é o terceiro parceiro comercial do país, depois de China e Estados Unidos. Muitos setores industriais brasileiros dependem da Argentina. Nós dependemos deles. Por isso que o que acontece na Argentina com o Milei e esse governo completamente destruidor é importante para o Brasil e nos afeta. Porque nós também dependemos da economia argentina. Esse é Javier Milei. Essa é a destruição que o bolsonarismo quase provocou aqui no Brasil. Bolsonaro só não provocou porque ele foi barrado pelas instituições e porque ele foi derrotado agora. E da mesma forma que Lula veio ao Brasil para salvar Bolsonaro, entre aspas, né, depois de todo o desastre, Lula vai ter que salvar o Milei. E Bolsonaro vai ficar fulo da vida.